Capítulo 12. Buscando isolamento e ocupação, Glina serviu-se de uma taça de vinho. Pegou um bloco e um lápis e sentou-se à mesa da cozinha. Uma hora de tranquilidade, pensou, durante a qual poderia relaxar e preparar algumas listas. Depois talvez fosse dormir. Quando ouviu alguém se aproximando, empertigou-se. Numa casa desse tamanho, será que não poderiam encontrar um outro lugar para ficar? Mas King apareceu e parou, apoiando o peso sobre um pé, depois sobre o outro, enfiando a mão nos bolsos. E então, foi tudo que ela disse. Sinto muito por ter quebrado a cara do Hoyt. A cara é dele. Você devia pedir desculpas a ele. A gente já se entendeu. Eu só queria esclarecer as coisas com você. Como ela nada respondeu, ele coçou o topo da cabeça por cima dos cabelos densos, como se um homem de 1,97 m e 120 quilos pudesse mostrar constrangimento. Ele mostrou. Escuta, eu subi correndo. Aquela luz estava explodindo e ele estava caído, sangrando e pegando fogo. O camarada é o primeiro feiticeiro que conheço, continuou King, após outra pausa. Conheço ele há só uma semana. Conheço Caim desde... Ah, muito tempo, e devo tudo a ele. Então, quando você o viu machucado, naturalmente achou que o irmão dele tinha tentado matá-lo. É, percebi que você tinha uma parte nisso também, mas eu não ia conseguir te bater. Fico grata pelo cavalheirismo. O tom de sarcasmo em sua voz fez King franzir o senho. Você sabe muito bem como reduzir um homem a nada. Seria preciso uma serra elétrica para te reduzir a nada. Aí, pare de se sentir tão infeliz e culpado. Com um suspiro, ela pôs os cabelos para trás. Nós erramos, você errou, e todos sentimos muito por isso. Acredito que você queira um pouco de vinho agora. Quem sabe um biscoito. Ele teve que rir. Vou pegar uma cerveja. Abriu a geladeira e pegou uma garrafa. Vou dispensar o biscoito. Você bota todos os outros no chinelo, Ruiva. Qualidade que eu aprecio numa mulher, mesmo quando também sou um desses outros. Nunca fui assim. Não penso nisso. Também era bonita e estava pálida, devia estar morta de cansaço. King havia pegado pesado com eles naquela tarde, com todos eles, e Cian lhes arrancara o couro à noite. É claro que ela havia reclamado, pensou King, mas não chegara nem perto do que ele esperara. E na hora do vamos ver, Hoyt tinha razão. Ela era a única pessoa que tinha resposta para o diabo, para que o diabo eles estavam fazendo ali. Aquelas coisas que o Hoyt estava dizendo. O que você disse? Aquilo faz muito sentido. Nós não estamos organizados. Somos presas fáceis. Retirou rapidamente a tampa da garrafa e bebeu metade do seu conteúdo num gole. Portanto, se você está nessa, eu também estou. Glina olhou para a mão enorme que ele esticou e retribuiu o gesto. Acho que o Cian é um homem de sorte por ter alguém que lute por ele, que se preocupe o suficiente para isso. Ele faria o mesmo por mim. A gente chega lá. Esse é o tipo de amizade que costuma levar tempo para se formar, para se solidificar. Não vamos ter esse tempo. Então, é melhor a gente pegar um atalho. Estamos entendidos agora? Eu diria que sim. Estamos entendidos agora. Ele esvaziou a garrafa e a jogou na lata debaixo da pia. Vou lá para cima. Você devia fazer o mesmo. Dormir um pouco. Eu vou. No entanto, quando ele a deixou só, ainda dolorida, cansada e inquieta, Glina permaneceu na cozinha, com sua taça de vinho e as luzes acesas para espantar a escuridão. Não tinha noção da hora e teve dúvidas se isso ainda teria alguma importância. Estavam todos se transformando em vampiros, dormindo a maior parte do dia, trabalhando a maior parte da noite. Tocou na cruz pendente do pescoço, enquanto continuava a escrever sua lista, e sentiu a pressão da noite contra os ombros, como se fossem mãos frias. Chegou à conclusão de que sentia falta da cidade.
Não tinha vergonha de admitir isso. Sentia falta de seus sons, de suas cores, do rumor constante do tráfego, que se assemelhava a um batimento cardíaco. Sentia falta de sua complexidade e simplicidade. Lá, viver era simplesmente viver, e se havia morte, se havia crueldade e violência, tudo isso era extremamente humano. A imagem do vampiro no metrô veio-lhe à mente. Ou, pelo menos uma vez, tivera a doce ilusão de acreditar que isso era humano. Ainda assim, sentia vontade de se levantar de manhã e ir andando até a padaria para comprar baguetes fresquinhas. Queria montar o cavalete na nesga de luz da manhã e pintar, tendo como maior preocupação a forma como pagaria a conta de seu cartão Visa. Durante toda a sua vida, a mágica estivera presente e sempre julgara valorizá-la e respeitá-la. Mas nada fora parecido com isso agora, com o conhecimento de que a mágica estava presente nela com este motivo, com este propósito, que poderia muito bem representar a morte. Ela pegou o vinho e teve um sobressalto quando viu o Hoyt de pé à soleira da porta. Não é uma boa ideia ficar andando por aí no escuro, tendo em vista a situação. Eu não tinha certeza se deveria te incomodar. Por que não? Estou aqui simplesmente sentindo pena de mim mesma. Vai passar, disse ela, encolhendo os ombros. Estou com saudade de casa. Fichinha em comparação a como você deve se sentir. Fico no quarto. Fico no quarto que costumava dividir com Cian quando éramos meninos. Mas sinto falta da casa. Por isso aqui somente não basta. Ela se levantou, pegou uma segunda taça, serviu-a de vinho. Sente-se. Glina tornou a se sentar, pôs o vinho sobre a mesa. Tenho um irmão, disse a ele. Ele é médico. Está no início da carreira. Recebeu um pouquinho do dom da magia e a usa para curar. É um bom médico, um bom homem. Ele me adora, eu sei, mas não me entende muito bem. É duro não ser compreendida. Como era possível, pensou ele, que nunca antes existira uma mulher em sua vida, além das de sua família, com quem ele pudesse conversar sobre qualquer coisa que realmente importasse? E agora com Glina, sabia que poderia e que conversaria com ela sobre qualquer coisa e sobre todas as coisas. Incomoda-me a perda dele, de tudo o que éramos um para o outro. É claro que incomoda. As lembranças que ele tem de mim, as lembranças de Cian, estão velhas e apagadas, enquanto as minhas estão vivas e fortes. Hoyt ergueu a taça. E é difícil não ser compreendido. O que sou, o que está dentro de mim, eu costumava me vangloriar disso, como se fosse um troféu reluzente que eu carregasse nas mãos. Um troféu só meu. Ah, eu era cuidadosa com ele, grata por ele, mas ainda assim eu me vangloriava. Acho que jamais me sentirei assim de novo. Depois do que fizemos hoje à noite, duvido que qualquer um de nós possa voltar a se vangloriar. Ainda assim, minha família e meu irmão não entendiam. Não entendiam muito bem essa presunção ou esse preço. E não vão entender, não de verdade, o preço que estou pagando agora. Eles simplesmente não conseguem. Glina esticou o braço e pousou a mão na de Hoyt. Cian também não consegue. Portanto, mesmo que nossas circunstâncias talvez sejam diferentes, entendo a perda da qual você está falando. Você está horrível, disse ela, com mais brandura. Posso ajudar a amenizar mais um pouco esses hematomas. Estás cansada. Isso pode esperar. Você não merecia isso. Deixei a mágica tomar as rédeas. Deixei-a fluir para fora de mim. Não, ela fugiu de nós. Quem pode garantir que não era para acontecer? Glina havia prendido os cabelos para treinar e trabalhar. Agora tirara os grampos, deixando-os cair desalinhados na altura dos ombros. Olha só, nós aprendemos, não aprendemos? Somos mais fortes juntos do que qualquer um de nós poderia prever. Nossa responsabilidade agora é aprender a controlar isso, a canalizar. E acredite em mim, o restante do pessoal também vai se respeitar mais a partir de agora. Ele deu um sorriso tímido. Isso parece um pouco presunçoso. É, acho que sim. Hoyt tomou um pouco de vinho e percebeu que pela primeira vez em horas estava relaxado.
O simples fato de estar na cozinha iluminada, com a noite lá fora, do outro lado da vidraça, e com Glina para conversar fora o suficiente para isso. Lá estava ela com seu perfume, bem no limiar de seus sentidos. Aquele perfume terreno, feminino. Os olhos dela, tão claros e verdes, exibiam algumas marcas leves de fadiga na pele delicada abaixo deles. Ele gesticulou com a cabeça na direção da folha de papel. Outro feitiço? Não, algo mais pé no chão. Listas. Preciso de mais suprimentos, ervas e coisas afins. E a Moira e o Larquim precisam de roupas. Depois temos que rascunhar algumas regras básicas da casa. Até agora, a maior parte do tempo ficou por minha conta e do King. A cozinha pode ser mais exata. Uma casa não se administra sozinha. E mesmo quando estamos nos preparando para uma guerra, precisamos de comida e de toalhas limpas. Há tantas máquinas para fazer o trabalho. Ele correu os olhos pela cozinha. Devia ser mais simples. Vai achando. Tínhamos canteiros só de ervas. Não andei pela terra ainda. Postergara, admitia. Postergara ver as mudanças e o permanecer o mesmo. Sian deve ter uma horta por aqui. Ou eu mesmo posso trazê-la de volta. A terra se lembra. Bem, isso pode ficar na lista de amanhã. Você conhece a mata por aqui. Deve ser capaz de me dizer onde encontrar as coisas de que preciso. Posso sair de manhã e fazer a colheita. Conhecia, disse em parte para si. Precisamos de mais armas, Reut, e, consequentemente, de mais mãos para portá-las. Haverá um exército em Gael. Esperemos que sim. Conheço algumas pessoas como nós, e o Cian provavelmente conhece alguns como ele. É bom começarmos a recrutá-los. Mais vampiros? Confiar em Cian já foi difícil, e quanto a mais bruxas, ainda estamos nos conhecendo. Como percebemos esta noite? Devemos começar com os que temos. Mal começamos. Quanto às armas, podemos forjá-las assim como forjamos as cruzes. Ela pegou novamente o vinho, bebeu e respirou lentamente. Tudo bem, estou dentro. Vamos levá-las conosco quando formos para Gael. Por falar nisso, quando e como? Como? Pelo portal. Quando? Não tenho como saber. Preciso acreditar que nos dirão quando chegar a hora. Que saberemos quando chegar a hora. Você acha que algum dia conseguiremos voltar? Se sobrevivermos, você acha que conseguiremos voltar para casa? Reut olhou de relance para ela. Estava desenhando, os olhos voltados para o bloco, a mão firme. Tinha as faces pálidas, percebeu ele, por causa da fadiga e do estresse. Os cabelos estavam brilhantes e fortes e caíam para a frente, conforme ela baixava a cabeça. O que te incomoda mais? Imaginou ele. Morrer ou não ver mais tua casa? Não sei direito. A morte é inevitável. Nenhum de nós escapa dela. E esperamos, ou eu espero, que quando chegar a hora, tenhamos coragem e curiosidade para encará-la bem. Alheia, enfiou os cabelos atrás da orelha, com a mão esquerda, enquanto a mão direita continuava a desenhar. Mas isso sempre ficou no plano abstrato até agora. É difícil pensar na morte, mais difícil ainda pensar nela, sabendo que talvez eu não veja mais minha casa nem minha família. Eles não vão entender o que aconteceu comigo. Ela ergueu os olhos. E aqui estou eu, ensinando o padre a rezar a missa. Não sei quanto tempo eles viveram, como morreram, por quanto tempo procuraram por mim. Ajudaria a saber? Ajudaria. Ele afastou o pensamento, inclinando a cabeça. O que estás desenhando? Ela fez um biquinho para o desenho. Parece você, virou o desenho empurrando-o para ele. É assim que me vês? A voz dele parecia confusa e não inteiramente satisfeita. Tão ríspido. Ríspido não, sério. Você é um homem sério, Reut Makina. Ela escreveu o nome no desenho. É assim que seria escrito e dito hoje em dia. Eu pesquisei. Ela assinou o desenho com um rápido floreio. E este, seu jeito sério, é muito atraente. Seriedade é para homens velhos e políticos. E para guerreiros, homens de poder. Conhecendo os homens
Sentindo-me atraída por eles, percebo o que já sabia antes de serem garotos. Hoje em dia, gosto de homens muito mais velhos. Hoyt ficou olhando para ela, com o desenho e o vinho entre eles. Com vários mundos entre eles, pensou. Não obstante, nunca se sentira tão próximo assim de ninguém. Sentado aqui comigo nesta casa que é minha, mas não é mais, neste mundo que é meu, mas não é mais, és a única coisa que eu desejo. Ela se levantou, aproximou-se dele, abraçou-o. Ele recostou a cabeça logo abaixo dos seios dela. Ouviu seu coração bater. Isso serve de consolo? Pergunta ela. Sim, mas não só isso. Preciso tanto de ti. Não sei mais como controlar esse sentimento dentro de mim. Glina abaixou a cabeça, fechando os olhos ao recostar o rosto nos cabelos dele. Vamos ser humanos. Pelo menos, pelo menos por esta noite, vamos ser humanos, pois não quero ficar sozinha no escuro. Ela pôs as mãos em torno do rosto dele e o levou até o dela. Me leve para a cama. Ele a tomou pelas mãos quando se levantou. Algumas coisas não mudaram em um milênio, mudaram? Ela riu. Algumas coisas nunca mudam. Ele manteve a mão na mão de Glina quando saíram da cozinha. Não dormi com muitas mulheres, sendo o homem sério que sou. Não fui para a cama com muitos homens, sendo a mulher sensível que sou. A porta de seu quarto virou-se para ele com um olhar rápido e malicioso. Mas acho que vamos nos dar bem. Espere. Hoyt puxou-a para si antes que ela pudesse abrir a porta e pousou os lábios nos dela. Ela sentiu um calor e um fervor subjacente de poder. Então ele abriu a porta. Glina viu que Hoyt havia acendido as velas, todas elas. Portanto, o quarto estava repleto de uma luz dourada e do aroma suave. A lareira ardia também, uma chama vermelha e lenta. Isso tocou uma parte de seu coração, ao mesmo tempo que causou arrepios de antecipação por sua pele. Um belo começo, obrigada. Ela ouviu o clique da chave na fechadura e pressionou a mão contra o coração. Estou nervosa. De repente, nunca me senti nervosa assim com ninguém, nem mesmo da primeira vez. Olha a presunção aí de novo. Ele não se importou com o nervosismo dela. Na verdade, apenas contribuiu para sua excitação. A tua boca. Este volume aqui. Ele passou a ponta do dedo pelo lábio inferior. Posso sentir o gosto dele no meu sono. Tu me distrais, mesmo quando não estás comigo. Isso te incomoda. Ela esticou os braços até o pescoço dele, o que me deixa muito feliz. Aproximou-se dele, vendo seu olhar descer para sua boca e ali se demorar, antes de retornar. Sentiu o hálito dele se misturar com o seu, o coração dele bater contra o seu. Assim ficaram por um momento infinito, até que seus lábios se encontraram, e eles se afundaram um no outro. Os nervos se agitaram mais uma vez na barriga de Glina, uma dúzia de asas de veludo que se debatiam contra o desejo. Ainda assim, aquele vislumbre de poder foi como um zumbido no ar. Logo, ele estava com as mãos nos cabelos dela, afastando-os de seu rosto, num gesto de urgência que a fez tremer em antecipação ao que estava por vir. Então sua boca abandonou a dela, para correr por seu rosto, para encontrar a pulsação latejante em seu pescoço. Ela podia afogá-lo de tanto desejo, e ele sabia disso, até mesmo enquanto lhe sugava mais. Aquela necessidade afrontosa que sentia por ela podia afundá-lo, levá-lo a um lugar onde ele jamais estivera. E ele sabia que, para onde quer que fosse, a levaria consigo. Torneou o corpo dela com as mãos, e nele afundou-se. Glina, mais uma vez, buscou-lhe a boca, avidamente. Hoyt ouviu o tremor na respiração dela quando ela chegou para trás. A luz das velas lhe banhou o corpo quando ela esticou o braço e começou a desabotoar a camisa. Usava uma coisa branca e rendada por baixo da roupa, algo que parecia sustentar-lhe os seios como se fosse uma oferenda. Mais renda branca surgiu quando sua calça desceu pelos quadris, um triângulo atraente que ficava debaixo da barriga, no alto das coxas. As mulheres são as criaturas mais graciosas que existem, murmurou alto e esticou a mão para passar a ponta do dedo pela renda.
Quando ela tremeu, Rod sorriu. Gosto dessas roupas. Sempre as usas debaixo das outras? Não. Depende do meu humor. Gosto desse humor. Ele levantou os polegares e passou-os pela renda, que lhe cobria os seios. A cabeça dela tombou para trás. Ai, meu Deus! Isso te dá prazer? E quanto a isso? Ele fez o mesmo com a renda que se ajustava abaixo da barriga e observou o prazer tomar conta do rosto dela. Pele macia, delicada e macia, mas havia músculo sob ela. Fascinante! Apenas deixe-me tocá-la. Teu corpo é lindo. Apenas deixe-me tocá-lo. Ela chegou para trás, agarrou-se à coluna da cama. Fique à vontade. Os dedos dele lhe exploraram o corpo, fizeram a pele dela tremer. Em seguida, fizeram pressão e fizeram-na gemer. Ela sentiu os próprios ossos derretendo e os músculos enrijecendo à medida que ele explorava. Então, entregou-se ao momento, ao prazer lento e enervante, que era tanto triunfo quanto a redenção. É isso um fecho? Ela abriu os olhos pesados quando ele se atrapalhou, ao tentar abrir o fecho frontal de seu sutiã. Mas, quando ela ameaçou abri-lo, ele empurrou suas mãos de lado. Descobrirei como se faz dentro de 1 minuto. Ah, sim. Assim. Quando o sutiã se abriu, os seios dela pularam para fora, para cima das mãos dele. Engenhoso. Lindos. Ele baixou a cabeça para beijá-los. Experimentou sua pele macia e quente. Quis saboreá-los, quis investir. E a outra parte? Onde é o fecho? Foi descendo a mão. Ela não tem. Ela e passou-a por seu corpo. Glina ficou sem ar quando soltou um grito enquanto cravava as unhas em seus ombros. Ei, olhe para mim. Assim. Reut passou os dedos por cima da renda, por baixo dela. Glina Ward, que é minha esta noite. E ela gozou onde estava, o corpo explodindo e os olhos capturados pelos dele. Recostou vagarosamente a cabeça no ombro dele, enquanto tremia sem parar. Quero você em cima de mim, dentro de mim. Agarrou o moletom que ele estava usando e puxou-o por cima e para fora. Agora sentia seus músculos, a pele com as mãos, com os lábios. Agora o poder espalhava-se lentamente por seu corpo enquanto o puxava consigo para a cama. Dentro de mim, dentro de mim. Sua boca apertou a dele faminta, os quadris se erguendo e se oferecendo. Ele lutou contra o restante das próprias roupas, esforçando-se para devorar o mais que pudesse dela à medida que o calor se acentuava entre os dois. Quando a penetrou, o fogo da lareira trepidou e as chamas das velas subiram feito flechas. Paixão e poder açoitaram os dois, levando-o à beira da loucura. Ainda assim, ela o entrelaçou com as pernas, encarando-o, mesmo enquanto lágrimas atribuíam brilho aos seus olhos. O vento agitou-lhe os cabelos, que ficaram brilhantes como fogo em contraste com a cama. Ele a sentiu encolher-se sobre si, tensionar-se como um arco. Quando a luz explodiu de seu corpo, tudo o que Reut pôde fazer foi sussurrar o nome dela. Ela se sentiu iluminada, como se o que quer que estivesse se acendido entre eles queimasse continuamente. Surpreendeu-se por não ter visto raios de luzes douradas saindo da ponta de seus dedos. Na lareira, o fogo se aquietara, passando a arder lentamente. Outro arrebol. Mas o calor que irradiava dali, que irradiava deles, fazia sua pele suar. Até mesmo agora seu coração se movia a galope. A cabeça dele repousou ali no coração dela, e a mão dela em sua cabeça. Você já... Os lábios dele roçaram com leveza o seio dela. Não. Ela passou os dedos pelos cabelos dele. Nem eu. Talvez porque tenha sido a primeira vez, ou talvez porque ainda haja um pouco do que fizemos antes dentro de nós. Somos mais fortes juntos. Suas próprias palavras ecoaram em sua mente. O que faremos agora? Quando ele levantou a cabeça, ela balançou negativamente a dela. Uma expressão, explicou. E isso não importa agora. Seus hematomas sumiram. Eu sei, obrigada. Não me lembro de ter feito isso.
Fizeste. Tocaste o meu rosto quando nos unimos. Ele lhe tomou a mão e a levou aos lábios. Há mágica em suas mãos e em teu coração. Ainda assim, teus olhos parecem perturbados. Só estou cansada. Queres que eu te deixe só? Não, não quero. E não era este o problema? Quero que você fique. Venha cá, então. Ele mudou de posição, trazendo-a consigo, puxando lençol e cobertor. Tenho uma pergunta. Tens uma marca aqui. Ele passou os dedos pelas costas dela. Um pentagrama. As bruxas hoje em dia são marcadas assim? Não, é uma tatuagem de minha escolha. Eu queria usar um símbolo do que sou, até mesmo quando estivesse nua. Ah, sem qualquer intenção de fazer pouco de teu propósito ou de teu símbolo, eu o achei atraente. Ela riu. Ótimo. Então ele cumpriu com seu segundo propósito. Sinto-me inteiro de novo, disse ele. Sinto-me eu mesmo de novo. Eu também. Mas cansada, pensou ele. Podia sentir o cansaço em sua voz. Vamos dormir um pouco. Ela levantou a cabeça de forma que seus olhos se encontraram. Você me disse que, quando me levasse para a cama, não me daria um minuto de sono. Só desta vez. Ela recostou a cabeça no ombro dele, mas não fechou os olhos, nem mesmo quando ele apagou as velas. Hoyt, aconteça o que acontecer, isso foi muito precioso. Para mim também. E pela primeira vez, Glina, não somente acredito que temos de vencer, mas que podemos vencer. Acredito nisso porque estás comigo. Então ela fechou os olhos por um momento apenas, diante da dor que sentia logo abaixo do coração. Ele estava falando de guerra, pensou ela, e ela lhe falara de amor. Ela acordou com a chuva e com o calor do corpo dele. Ficou deitada ouvindo os pingos caírem, absorvendo a sensação gostosa e natural de ter um corpo de um homem ao seu lado. Precisam refletir durante a noite. O que tinha com Hoyt era um dom, ou que devia ser valorizado e apreciado. Não havia sentido em maldizer esse dom, por ele não ser suficiente. E de que adiantava questionar a razão por isso ter acontecido? Questionar se o que quer que os tivesse levado ao campo de batalha fora o que os unira? O que incitara aquela paixão? E sim, aquele amor. Simplesmente porque eles eram mais fortes juntos. Bastava sentir. Sempre acreditara nisso. E só tinha dúvidas agora porque sentia demais. Estava na hora de voltar a ser prática, de aproveitar o que tinha e quando tinha, e de fazer o trabalho que precisava ser feito. Afastou-se. Começou a levantar. A mão dele fechou-se em torno de sua cintura. É cedo e está chovendo. Vem aqui, fique na cama. Olhou por cima do ombro. Como você sabe que é cedo? Não há relógio aqui. Você tem um relógio de sol na cabeça? Com certeza. Isso seria muito útil com toda essa chuva. Teus cabelos são como o sol. Volte para a cama. Ela percebeu que ele não parecia tão sério agora. Não com os olhos sonolentos e o rosto com barba por fazer. O que ele parecia era atraente. Você precisa fazer a barba. Ele passou a mão pelo rosto. Sentiu a barba que despontava. Passou a mão novamente e a barba desapareceu. Está melhor assim, Astor? Ela esticou a mão e passou o dedo por baixo do queixo dele. Bem macio. Está precisando também de um corte de cabelo decente. Ele franziu o senho e passou a mão pelos cabelos. O que é de errado com meu cabelo? Ele é maravilhoso, só está precisando de um corte. Posso cuidar disso para você. Acho que não. Ah, não acredita em mim? No que diz respeito ao meu cabelo? Ela riu e rolou até ficar por cima dele. Você confiou em mim com outras partes mais sensíveis do seu corpo. Um assunto completamente diferente. Ele levou as mãos aos seus seios. Qual o nome da peça de vestuário que usaste por cima de teus seios ontem à noite? Chama-se sutiã. E não mude de assunto. Sem dúvida, sinto-me mais feliz falando de teus seios do que dos meus cabelos.
Não é que você está alegre hoje de manhã? Tu és luz para mim. Você é um galanteador. Ela pegou uma mecha de seu cabelo. Snip, snip. E você está um novo homem. Pareces gostar bastante do homem que sou. Os lábios dela se ergueram num sorriso assim que ela se levantou os quadris e os abaixou para acomodá-lo dentro de si. As velas que haviam se apagado voltaram a acender. Só uma paradinha, sussurrou ela, curvando-se sobre ele para roçar os lábios nos dele. Depois. Ele experimentou o extremo prazer de tomar banho com uma mulher e depois a fascinação de vê-la se vestir. Ela passou cremes na pele e outros diversos no rosto. O sutiã e o que ela chamava de calcinha eram azuis hoje, com os ovos, como os ovos de um sabiá. Por cima das roupas íntimas, Glina jogou uma calça grossa e a túnica curta e larga que chamava de moletom. Nela constavam as seguintes palavras: caminhando na terra encantada das Wiccas. Ele achou que as roupas de fora tornavam o que estava por baixo um tipo de segredo maravilhoso. Sentia-se relaxado e muito satisfeito consigo mesmo, e relutou quando ela lhe disse para se sentar em cima da tampa do vaso sanitário. Glina pegou a tesoura e a fechou com um baque. Por que um homem sensato permitiria que uma mulher se aproximasse dele com uma ferramenta como esta? Um feiticeiro poderoso e forte como você não deveria ter medo de um mero corte de cabelo. Além do mais, se não gostar, quando eu acabar, poderá voltar ao que era antes. Por que as mulheres estão sempre se intrometendo na vida dos homens? Faz parte de nossa natureza. Faça a minha vontade. Ele suspirou e se sentou. E se contorceu. Fique quieto, e isso vai acabar antes que se dê conta. Como você acha que Sian faz para cortar o cabelo? Ele virou os olhos para cima, para os lados, tentando ver o que ela estava fazendo com ele. Eu não saberia dizer. Não ter reflexo deve fazer disso um castigo, e ele está sempre perfeito. Agora, Hoyt virou os olhos para ela. Gostas da aparência dele, não? Vocês são quase um reflexo um do outro, portanto é óbvio que eu gosto. Ele tem uma covinha no queixo que você não tem. É onde as fadas o beliscaram. Minha mãe costumava dizer. E o seu rosto é um pouquinho mais fino, e suas sobrancelhas mais arqueadas, mas os olhos, a boca e os maxilares são iguais. Ele observou o cabelo caindo no colo. No fundo, sentiu sua barriga de feiticeiro poderoso tremer. Por Jesus, mulher, estás me deixando calvo? Sorte a sua eu gostar de homens com cabelos compridos. Pelo menos gosto em você. Ela deu um beijo no topo da cabeça dele. O seu parece seda preta, com um leve ondulado. Sabia que, em algumas culturas, quando as mulheres cortam os cabelos de um homem, isso é um voto de casamento? Ele virou bruscamente a cabeça. Manzella já havia previsto a reação e afastou a tesoura. Sua risada, cheia de diversão e implicância, ecoou pelas paredes do banheiro. Estou brincando. Calma, rapaz. Está quase pronto. Estava de pé no meio das pernas dele, com as próprias pernas entreabertas e o seio perto de seu rosto. Ele passou a achar que um corte de cabelo não era tão ruim, afinal das contas. Gostava do toque do corpo de uma mulher. É, parece que faço você se lembrar disso. Não, o que estou dizendo é que gostava do toque do corpo de uma mulher quando tinha uma. Sou homem, tenho necessidades como qualquer outro, mas isso nunca ocupou tanto minha mente como ocupa quando estou consigo. Ela pôs a tesoura de lado e passou os dedos pelos cabelos umedecidos dele. Gosto de ocupar sua mente. Aqui, dê uma olhada. Ele ficou parado, analisando-se no espelho. Seus cabelos estavam mais curtos, mas nada exagerado. Achou que o corte lhe dera uma aparência mais apresentável, embora gostasse deles do jeito que estavam antes. Ainda assim, ela não o tosara como se fosse uma ovelha, e isso o deixou satisfeito. Está muito bom, obrigado. De nada. Hoyt acabou de se vestir, e quando desceram, encontraram todos, exceto Cian na cozinha. Larquim
estava preparando ovos mexidos. Bom dia para vocês. O homem aqui tem mãos de mágico com os ovos. E o meu turno no fogão terminou, anunciou King. Portanto, se quiserem café, fica por conta de vocês. Este é um assunto sobre o qual gostaria de conversar. Glina abriu a geladeira. Turnos. Cozinhar, lavar, serviços domésticos básicos. Tudo isso precisa ser dividido entre todos nós. Fico feliz em ajudar, disse Moira, se tu me mostrares o que e como fazer. Tudo bem, observe e aprenda. Vamos nos limitar a ovos com bacon hoje de manhã. Ela se pôs a trabalhar, com Moira prestando atenção a cada movimento seu. Eu não me importaria com uma quantidade maior, já que és tu quem estás fazendo. Moira relanceou para Larquim. Ele come feito 2 cavalos. Vamos precisar de suprimentos com regularidade. Falava com King agora. Acho que isso sobra para mim, ou para você, já que os 3 aqui não sabem dirigir. Tanto Larquim quanto a Moira vão precisar de roupas que caibam. Se você desenhar um mapa para mim, posso fazer a próxima viagem. Não temos sol hoje. Glina concordou com Hoyt. Tenho proteção, e o céu deverá limpar. A casa precisa de cuidados, como tu mesma disseste. Portanto, podes fazer teus planos, que iremos segui-los. Mas, quanto aos outros assuntos, terás que segui-los também. Acho que ninguém deve sair de casa sozinho. Passar por esta porta, para a vila, ninguém deve sair desarmado. Então ficaremos cercados aqui? Presos por causa de uma chuva? Larquim cortou o ar com o garfo. Já não está na hora de demonstrarmos a eles que não iremos deixá-los ditar as regras? Ele não deixa de ter razão, concordou Glina. Cautela, mas não covardia. E há um cavalo na cocheira, acrescentou Moira. Ele precisa de cuidados. A verdade era que Hoyt pretendera ele mesmo cuidar do cavalo, enquanto os outros se estivessem ocupados em qualquer outro lugar. Teve dúvidas agora se o que antes pensara ser responsabilidade e liderança não fora apenas mais uma demonstração de falta de confiança. Larquim e eu cuidaremos do cavalo. Ele se sentou quando Glina pôs os pratos na mesa. Glina precisa de ervas, assim como eu, portanto cuidaremos disso também. Cautela, repetiu ele, e começou a imaginar como isso poderia ser alcançado enquanto comia. Prendeu a espada ao corpo. A chuva caía fininha agora, de um jeito que ele sabia que ia durar dias. Poderia mudar o tempo, ele e Glina, juntos. Poderiam fazer surgir um sol forte o bastante para incendiar o dia. Mas a terra precisava de chuva. Acenou com a cabeça para Larquim e abriu a porta. Eles saíram juntos, um para a direita e o outro para a esquerda, de costas um para o outro para checar o terreno. Será uma desgraça de uma vigília num tempo desses, se eles estiverem lá, apenas esperando, comentou Larquim. Ficaremos bem perto um do outro por precaução. Eles atravessaram o terreno à procura de sombras e movimento, mas não havia nada além de chuva, do perfume das flores molhadas e da grama. Quando chegaram à cocheira, o trabalho já era conhecido para os dois. Limpeza, reposição de palha fresca, grãos e banho. Era reconfortante, pensou Hoyt, estar perto do cavalo. Larquim cantava enquanto trabalhava. Tinha um ar sorridente. Tem uma égua castanha lá em casa, disse a Hoyt. Ela é uma beleza. Parece que não podíamos passar com os cavalos pelo portal. Recebi instrução de também deixar a minha égua para trás. É verdade o que diz a lenda? A espada, a pedra e o rei? Como a lenda do rei Arthur? É. Alguns dizem que a lenda baseou-se na história de lá. Enquanto falava, Larquim derramava água fresca no bebedouro. Após a morte do rei ou da rainha, a espada é posta de volta na pedra por um mago. Um dia depois do funeral, os herdeiros se aproximam um a um e tentam tirá-la de novo. Somente um conseguirá e reinará sobre a terra de Gael. A espada fica guardada no salão principal, para todos verem até o rei morrer. E então tudo se repete, geração após geração. Ele enxugou a testa. Moira não tem irmãos nem irmãs. Ela deverá governar. Intrigado,
Hoyt parou para olhá-lo. Se ela falhar, serás tu o herdeiro do trono? Poupe-me disso, disse Larquim com sinceridade. Não tenho o menor desejo de governar. Um imenso transtorno, se quiser saber o que penso. Bem, está pronto, não está? Esfregou a lateral do garanhão. É um belo animal. Essa é a verdade. E precisa de exercícios. Um de nós deveria sair com ele. Acho que hoje não, mas tem razão. Ele precisa correr. Ainda assim, pertence ao Cian, portanto, cabe a ele decidir. Eles foram até a porta, e como fizeram antes, saíram juntos. Por aqui, gesticulou Hoyt. Tínhamos uma horta com ervas, que ainda deve existir. Ainda não andei por aqui. Moira e eu já andamos. Não vi horta alguma. Daremos uma olhada. O demônio saltou do telhado da cocheira com tanta rapidez que Hoyt não teve a chance de puxar a espada. E a flecha o pegou em cheio no coração, enquanto ainda estava no ar. Cinzas voaram assim que o segundo vampiro saltou, e uma segunda flecha acertou o alvo. Tu nos deixarias pegar pelo mero prazer de esporte? Gritou o Larquim para a Moira. Ela estava à porta da cozinha, a terceira flecha já posicionada no arco. Então, pegue o que vem chegando pela esquerda. É meu! Larquim gritou para Hoyt. A criatura era 2 vezes o tamanho dele, e Hoyt estava prestes a protestar, mas Larquim já estava correndo. O aço chocou-se com o aço. Chocou e tiniu, por 2 vezes. O feiticeiro viu o demônio recuar, quando a cruz de Larquim cintilou, mas ele podia alcançá-lo e tinha uma espada comprida. Quando Hoyt viu Larquim escorregar pela grama molhada, atacou. Passou a espada pelo pescoço do demônio e cortou o ar. Larquim saltou, levantou a estaca de madeira e acertou-o em cheio. Eu só estava fazendo o demônio perder o equilíbrio. Muito bem feito. Deve haver mais. Sim, concordou Hoyt, mas iremos continuar com o que viemos fazer. Eu te darei cobertura, então, se me deres também. Deus é testemunha que Moira pegou aqueles 2. Isso aqui machuca, acrescentou ele tocando na cruz. Dá trabalho, pelo menos. Talvez eles sejam capazes de nos matar, mas não conseguirão nos converter num deles enquanto a usarmos. Então, eu diria que foi um trabalho bem feito também. Capítulo 13. Não havia horta alguma, com seus tomilhos rasteiros e alecrim perfumado. A bela horta em labirinto que sua mãe cultivara era agora uma leve extensão ondulada na grama verde. Ele sabia que ali seria o local ensolarado quando o céu limpasse, embora não ficasse logo na saída da cozinha, como seria mais conveniente. Sua mãe o escolhera para que as ervas fossem banhadas pelo sol. Quando criança, aprendera sobre as ervas com a mãe, sobre seu uso e beleza, enquanto ficava sentado ao lado dela, para retirar o mato, podava e colhia. A mãe lhe ensinara seus nomes e suas necessidades. Hoyt aprendera a identificá-las pelo perfume, pela forma das folhas e pelas flores que vicejavam, quando ela assim permitia. Quantas horas passara ali com a mãe, trabalhando na terra, conversando ou simplesmente ficando em silêncio para apreciar as borboletas e o zumbido das abelhas? Aquele lugar fora deles, pensou, mais do que qualquer outro. Ele se tornara homem e encontrara seu espaço no rochedo, no lugar que agora se chamava Carrie. Construíra sua casa com pedras e encontrara a solidão de que precisava para a sua própria colheita, para a sua própria magia, mas sempre voltara para casa e sempre encontrara satisfação e consolo tendo a mãe em seus canteiros de ervas. Agora estava ali, onde ficavam os canteiros, da mesma forma como estava diante de um túmulo. Lamentando-se e relembrando. Uma onda de raiva irrompeu dentro dele, por seu irmão ter deixado aqueles canteiros se acabarem. Então era isso que estavas procurando? Larquim observou a grama e depois desviou o olhar pela chuva na direção das árvores. Parece que não sobrou nada. Hoyt ouviu um barulho e virou-se ao mesmo tempo que Larquim. Glina se aproximava deles.
uma estaca numa das mãos, uma faca na outra. A chuva se acumulava em seus cabelos, como pequeninas pedras preciosas. Era para ficares em casa. Pode haver mais deles. Se houver, somos 3 agora. Ela virou bruscamente a cabeça para casa. 5, já que Moira e King estão nos dando cobertura. Hoyt olhou de relance para lá. Moira estava na janela mais próxima, o arco pronto para atirar, a flecha apontada para baixo. Na porta esquerda, King encontrava-se a postos com uma espada. Isso deve ser o suficiente. Larkin olhou alegremente para a prima. Cuidado para não nos acertar no traseiro. Só se eu mirar, gritou ela em resposta. Ao lado de Hoyt, Glina analisou o solo. Ficavam aqui, os canteiros? Ficavam. Ficarão. Alguma coisa estava errada, pensou ela. Muito errada. Para colocar aquela expressão dura no rosto de Hoyt. Conheço um feitiço de rejuvenescimento. Tenho tido sorte com ele na recuperação de plantas. Não precisarei dele para esse fim. Hoyt enfiou a espada no solo para libertar as mãos. Conseguia visualizar os canteiros exatamente como eles haviam sido e aperfeiçoou a imagem em sua mente ao esticar os braços e espalmar as mãos. Sabia que os canteiros viriam tanto de seu coração quanto de sua arte. Seriam um tributo àquela que lhe dera vida. E por isso seria doloroso. Semente para folha, folha para flor, solo, sol e chuva, lembrem-se. Seus olhos se modificaram e seu rosto pareceu estar esculpido em pedra. Larkin começou a falar, mas Glina bateu com o dedo nos lábios para fazê-lo parar. Sabia que não deveria haver nenhuma outra voz, nenhuma outra palavra agora a não ser a de Hoyt. O poder já estava deixando o ar mais denso. Ela não podia ajudar com a visualização, uma vez que Hoyt não lhe descrevera os canteiros, mas podia se concentrar no perfume, alecrim, lavanda e sálvia. Ele repetiu 3 vezes o feitiço, os olhos escurecendo ainda mais, a voz se elevando a cada respiração. Sob os pés dele, o chão começou a estremecer. O vento começou a soprar levemente e depois a girar em torvelinho e soprar com força. Erga-se, volte, cresça e floresça. Dádiva da terra, dos deuses, pela terra, pelos deuses, Airide, ó deusa da antiguidade, liberte tua generosidade. Airide, da Tuat Dadan, alimente esta terra e, como uma vez foi, deixe voltar a ser. Seu rosto estava pálido feito mármore, seus olhos escuros como ônix. O poder fluía dele para a superfície e para o fundo da terra que tremia. Foi quando ela se abriu. Glina ouviu Larkin inspirar pela boca. Ouviu o próprio coração bater mais alto até chegar aos ouvidos. As plantas se ergueram, com as folhas se desenrolando, os botões se abrindo. A excitação tomou conta de Glina, dando vazão a uma gargalhada de puro prazer. Sálvias prateadas, raminhos brilhantes de alecrim, tapetes de tomilho e camomila, louro e arruda, galhos delicados de lavanda e muitos mais se espalharam pelo chão em meio à chuva. Glina percebeu que os canteiros formaram um labirinto celta. Larkin inspirou fundo. Bem, isso é que é lavoura. Ela apoiou a mão no ombro de Larkin. Que lindo, Hoyt. Esta foi a melhor magia que já vi. Abençoado seja ela. Hoyt arrancou a espada do chão. O buraco que se formara para fazer a mágica estava aberto como uma ferida. Pegue o que precisas, mas sejas rápida. Já estamos há muito tempo aqui fora. Glina usou sua faca de bruxa e trabalhou com eficiência, embora preferisse poder se demorar ali, apenas para se deleitar com o trabalho. Os perfumes a cercavam e ela sabia que tudo que colhia seria ainda mais poderoso pela forma como havia surgido. O homem que a tocara durante a noite, que a tomara nos braços pela manhã, tinha mais poder do que qualquer outro que ela já tivesse conhecido, e ela jamais imaginara tanto. Isso é uma das coisas de que sinto falta na cidade, comentou ela. Tenho vários vasinhos no parapeito da janela, mas não é a mesma coisa
como jardinagem de verdade. Hoyt nada disse, apenas a observou. Seus cabelos brilhantes cintilando na chuva, as mãos brancas e finas roçavam no verde. Isso fez com que sentisse um aperto no coração, um aperto leve, que logo cedeu. Quando Glina ficou de pé, os braços carregados e os olhos sorridentes e cheio de encantamento, o coração dele pesou dentro do peito e pareceu cair como se atingido por uma flecha. Enfeitiçado, pensou ele. Ela o havia enfeitiçado. A magia de uma mulher sempre mirava primeiro o coração. Posso fazer bastante coisa com isso. Ela balançou a cabeça para sacudir os cabelos molhados e ainda ficar com o suficiente para fazer uma bela sopa para o jantar. É melhor entrarmos, então. Temos movimento no lado oeste. Larquim acenou com a cabeça na direção da cerca, à esquerda na mata. Por enquanto, estão apenas nos observando. Enfeitiçado, Hoyt pensou mais uma vez, ao dar as costas para ir embora. Havia se esquecido de vigiar, de tão interessado que estava nela. Contei meia dúzia, continuou Larquim, a voz fria e equilibrada. Embora deva haver mais na retaguarda. Talvez tenham a esperança de nos fazerem ir atrás deles. Aí, então haverá mais. Sim, mais deles na retaguarda, só esperando para nos atacar quando chegarmos. Fizemos o que tínhamos que fazer pela manhã, começou Hoyt, quando então pensou melhor. Mas não faz sentido algum deixá-los pensar que nos fizeram voltar para casa. Moira, chamou ele, elevando a voz o suficiente para que ela ouvisse. Consegues acertá-los daí? Qual deles gostaria que eu acertasse? Achando graça, ele encolheu o ombro. Tu decides. Vamos dar a eles um motivo para terem um pouco no que pensar. Ele mal havia proferido tais palavras quando uma flecha voou, e uma segunda logo em seguida, com tanta rapidez que ele julgou ter sido sua imaginação. Seguiram-se 2 gritos, um emendando no outro, e onde haviam 6, haviam 4, e todos saíram correndo para se refugiar na mata. 2 já devem dar a eles mais do que um pouco para pensar. Com um sorriso preocupado, Moira preparou outra flecha. Posso mandar mais alguns de volta à mata, fazê-los recuar mais, se assim quiseres. Não desperdice tuas flechas. Cian aproximou-se da janela, chegando por trás de Moira. Parecia desarrumado e meio aborrecido. Moira chegou automaticamente para o lado. Não seria desperdício se eles entendessem o recado. Irão embora agora. Se estivessem aqui para algo mais do que incomodar, teriam atacado enquanto estavam em maior número. Cian passou por ela, dirigiu-se à porta lateral e saiu. Passou da hora de ficar na cama, não é? Perguntou Glina. Eu gostaria de saber quem seria capaz de dormir com um barulho desses. Parece que houve um terremoto. Ele analisou os canteiros. Coisa sua, creio eu, disse a Hoyt. Não. A mágoa, por conta da ferida que ardia em seu interior, aumentou. Coisa de minha mãe. Bem, da próxima vez que estiver pensando em fazer jardinagem, me informe para eu não ficar achando que a casa está caindo em cima de minha cabeça. Quantos vocês mataram? 5. Moira pegou 4, disse Larquim, embainhando a espada. O outro foi meu. Cian olhou para trás na direção da janela. A rainhazinha está arrebentando. Queríamos fazer alguma coisa diferente, disse Larquim, e cuidar de seu cavalo. Muito agradecido. Eu estava pensando que poderia levá-lo para dar uma volta ou para correr de vez em quando, se tu não te importares. Não me importo, e o Vlad bem que gostaria. Vlad? Repetiu Glina. Só uma brincadeira minha. Se a estação já acabou, vou voltar para a cama. Preciso ter uma palavra contigo. Hoyt aguardou até Cian olhá-lo nos olhos. Em particular. Esse, em particular, exige que a gente fique parado na chuva? Vamos caminhar. Como queira. Cian sorriu para Glena. Você está rosado esta manhã. E molhada. Tem um monte de lugares secos e reservados lá dentro, Hoyt.
Quero ar livre. Seguiu-se um momento de silêncio perturbador. Ele é do tipo lento. Ela está esperando ser beijada para não ficar tão preocupada com a possibilidade de você ter o pescoço cortado por querer dar uma caminhada na chuva. Vá lá para dentro. Embora não se sentisse muito confortável com a exibição pública, Hoyt tomou o queixo de Glina com as mãos e beijou-a levemente nos lábios. Ficarei bem. Larkin sacou a espada mais uma vez, oferecendo-a para Cian. Melhor armado do que não. Palavras para se guardar por toda a vida, ironizou ele. Em seguida, inclinou-se, deu um beijo rápido e afetado em Glina. Também ficarei bem. Eles caminharam em silêncio, sem nada daquela camaradagem que Hoyt lembrava-se existir entre eles. Época, refletiu, em que os dois eram capazes de ler a mente um do outro sem dizer uma palavra sequer. Agora os pensamentos do irmão estavam bloqueados para ele, como imaginava que os seus também estivessem. Mantiveste as rosas, mas deixaste os canteiros de ervas morrer. Era um dos grandes prazeres dela. Não consigo contar as vezes em que as rosas foram substituídas desde que comprei o lugar. As ervas já haviam desaparecido quando comprei a propriedade. Não é uma propriedade, como um lugar que tens em Nova York, é o teu lar. É lar para você. A raiva de Hoyt escorreu feito chuva pelas costas de Cian. Se você está esperando de mim mais do que posso ou queira dar, ficará em estado de constante desapontamento. Foi o meu dinheiro que comprou a terra e a casa que existem nela, e é o meu dinheiro que mantém as duas. Achei que você estaria num humor melhor hoje pela manhã, depois da farra da noite passada com a bela bruxa. Preste atenção onde estás pisando, disse Hoyt claramente. Tenha um passo firme. E não podia resistir a dar uma pisada no irmão. Ela é um filé, sem dúvida, mas tem alguns séculos de experiência a mais do que você com as mulheres. Tem mais coisa além do sexo naqueles belos olhos verdes dela. Ela vislumbra um futuro com eles. E o que fico me perguntando, o que você vai fazer em relação a isso? Não é da tua conta. Não, nem um pouco. Mas é divertido especular, principalmente porque não tenho uma mulher para me divertir no momento. E ela não é nenhuma camponesa submissa que vai se contentar com uma transa e algumas bugigangas. Vai querer mais de você. Como as mulheres, principalmente as espertas, costumam querer. Por instinto, Sion ergueu o olhar, checando o céu nublado. Sabia que o tempo na Irlanda era traiçoeiro e que o sol podia decidir aparecer junto com a chuva. Você acha que, se conseguir sobreviver a estes 3 meses, se satisfazer aos seus deuses, poderá pedir a eles para levá-la com você de volta ao passado? Por que te interessa saber? Nem todo mundo faz uma pergunta por estar interessado na resposta. Você consegue imaginá-la na sua cabana no rochedo em Kerry? Sem eletricidade, sem água corrente, sem nem um sax na esquina? Preparando o seu jantar numa panela na fogueira, podendo encurtar a vida dela pela metade por causa da falta de cuidados com a saúde e com a alimentação? Mas bem, qualquer coisa por amor. O que sabes sobre o assunto? Rebateu Hoyt. Não és capaz de amar. Ah, você está enganado com relação a isso. Minha espécie pode te amar profundamente, desesperadamente, e com certeza com pouca sensatez, o que parece ser o que temos em comum. Então, você a não levaria de volta ao passado, pois essa seria uma atitude egoísta, e é sagrado demais, puro demais para fazer isso. Mas também gosta muito de fazer o papel de mártir, então deixá-la aqui, sofrendo por você. Talvez eu possa me divertir oferecendo a ela algum conforto, e como somos parecidos, acredito que ela vá aceitar. E a mim também. O soco o fez recuar, mas não cair. Ele sentiu o gosto de sangue, a queimação esplêndida do sangue. Em seguida passou a mão pela boca ensanguentada. Demorara mais tempo do que presumira para irritar o irmão. Bem, já faz muito tempo, tempo demais para nós dois. Cian jogou a espada para o lado, da forma como Hoyt havia feito, mas vamos tentar.
O soco de Cian veio tão rápido que tudo o que Hoyt viu foi um borrão com estrelas explodindo em frente aos olhos, e o próprio nariz jorrando sangue. Em segundos, eles estavam atracados como carneiros. Cian levou um soco nos rins, e um segundo que fez seus ouvidos zumbirem. Havia se esquecido de que Hoyt podia lutar como o diabo quando provocado. Acertou-lhe um golpe e levou-o ao chão, com um chute no abdômen. E viu-se no chão também, assim que o irmão acertou-lhe as pernas, levantando-lhe os pés. Podia colocar-se de pé com um estalar de dedos. Poderia dar fim àquilo, mas estava com sangue quente. E quando ficava assim, preferia o corpo a corpo. Eles rolaram pelo chão, socando e esbravejando enquanto a chuva lhes encharcava a pele. Cotovelos e punhos golpeavam a carne, batiam nos ossos. Então Cian recuou com um assovio e o esboço de presas. Hoyt viu a pele do irmão queimar no formato da cruz. Porra! Murmurou Cian, chupando a pele queimada e o sangue que escorria. Acho que você precisa de uma arma para me ganhar. Ah, porra pra ti! Não preciso de mais nada, a não ser meus braços. Hoyt esticou a mão e já ia arrancando a corrente quando a abaixou, percebendo a estupidez de seu ato. Está bom assim, não? Cuspiu as palavras e um pouco de sangue junto com ela. Está muito bom assim. Estamos batendo boca feito dois vagabundos e ficando vulneráveis para o que quer que possa surgir. Se algum demônio tivesse aparecido aqui, nós dois estaríamos mortos. Eu já estou, fale por você. Não é isso que quero. Não quero trocar socos contigo, disse, embora a briga ainda estivesse estampada em seu rosto enquanto estancava o sangue da boca. Isso não serve para nada. Mas foi bom. Hoyt torceu os lábios inchados e seu temperamento se abrandou. Foi, isso é verdade. Martes sangrando uma ova. Eu sabia que isso ia te dar nos nervos. Com certeza sempre soubesse como fazer isso. Se não pudermos ser irmãos, Cian, o que seremos? Cian ficou do jeito que estava, alheio, passando a mão na grama e nas manchas de sangue em sua camisa. Se vencermos, você irá embora dentro de alguns meses. Caso contrário, vou te ver morrer. Sabe quantas pessoas já vi morrer? Se o tempo é curto, isso deveria ter mais importância. Você não sabe nada sobre o tempo, ele se levantou. Quer caminhar? Então vamos lá. E você vai aprender um pouco sobre o assunto. Ele se pôs a caminhar pela chuva, e Hoyt foi forçado a acompanhá-lo. Tens toda ela em teu poder? A terra? A maior parte. Uma parte foi vendida alguns séculos atrás, outra foi tomada pelos ingleses durante uma das guerras e cedida para algum compadre de Cromwell. Quem é Cromwell? Era um completo idiota que desperdiçou tempo e suor incendiando e pilhando a Irlanda para os nobres ingleses. Política e guerra. Deuses, humanos e demônios parecem não conseguir ganhar dinheiro sem elas. Convenci um dos filhos do camarada a vendê-lo para mim de novo. Para mim, depois que ele herdou. E por um bom preço. Convenceu-o? Tu o mataste? E daí se o matei? Perguntou Cian cansado. Isso foi há muito tempo. Foi assim que ficastes rico? Matando? Tive mais de 900 anos para encher os cofres e venho fazendo isso de várias maneiras. Gosto de dinheiro e sempre tive tino para finanças. É, sempre tivestes mesmo. Foram tempos difíceis no início, décadas, mas dei a volta por cima, viajei. Este mundo é vasto e fascinante e gosto de ter pedaços dele, motivo pelo qual não ligo para a ideia de que Lilith esteja dando uma de Cromwell. Estás protegendo teu investimento, disse Hoyt. Estou, sempre estarei. Mereci o que tenho. Sou fluente em 15 idiomas e o que me é útil. 15? Estava mais fácil agora, a caminhada, a conversa. Costumavas falhar até em latim. Nada como o tempo para aprender a mais e mais ainda para apreciar os frutos. Eu os aprecio um bocado. Não te entendo. Ela te tirou a vida, a humanidade.
e me deu a eternidade, mesmo que eu também não lhe seja particularmente grato, uma vez que ela não fez isso para o meu bem. Não vejo do que adianta passar a eternidade me lamentando. Minha existência é longa, e isso é tudo o que você e os da sua espécie têm. Cian gesticulou para o cemitério. Alguns anos de vida, e depois nada mais, a não ser terra e poeira. Havia uma ruína de pedras coberta por videiros repletas de espinhos e enegrecida por conta das amoras. A parede dos fundos permanecia de pé, projetando-se num formato de bico. Algumas imagens haviam sido esculpidas ali, formando uma moldura, imagens tão desgastadas pelo tempo que a superfície parecia lisa novamente. Flores e até mesmo pequenos arbustos forçavam a entrada pelas rachaduras com seus botões púrpuras macios e murchos agora, pesados por causa da chuva. Uma capela. Mamãe mencionou que construiria uma. E foi construída, confirmou Cian. Isso é o que sobrou dela, e deles, e dos que vieram depois. Pedras, musgo e mato. Hoyt balançou a cabeça. Havia pedras jogadas no chão, outras arrumadas para marcar a sepultura dos mortos. Agora ele se movia entre elas, por cima do solo irregular, na parte em que fora repetidas vezes revolvido e onde a grama alta se encontrava escorregadia de tão molhada. Assim como as imagens na ruína, as palavras cinzentadas em algumas das pedras estavam igualmente lisas, e as pedras cheias de musgo e líquen. Conseguiu ler algumas inscrições, nomes que não conhecia. Michael Thomas Maquina, marido amado de Alice. Partira daquela terra em 6 de maio de 1825. E Alice, que se unira a ele 6 anos depois. Seus filhos, um que havia deixado aquele mundo dias após sua chegada, e mais outros 3. Eles haviam vivido e morrido. Aquele Thomas, aquela Alice, séculos depois de ele próprio ter nascido. E quase 2 séculos antes de estar parado ali, lendo seus nomes. O tempo era fluido, pensou, e aqueles que passaram por ele muito frágeis. Cruzes se projetavam, e pedras arredondadas pareciam prestes a tombar. Por todos os lados o mato crescia sobre as tumbas, como se elas fossem mantidas por fantasmas negligentes. E ele o sentiu, aqueles fantasmas, a cada passo que dava. Uma roseira pesada por conta dos inúmeros botões vermelhos erguia-se, vistosa, atrás de uma pedra não mais alta que seus joelhos. Suas pétalas eram macias como veludo. Aquilo foi um golpe certeiro em seu coração, junto com uma dorzinha persistente que seguiu em sua esteira. Ele soube que estava diante do túmulo da mãe. Como ela morreu? O coração dela parou, como sempre acontece. Os punhos de Hoyt se fecharam ao lado do corpo. Como pode ser tão frio? Até mesmo aqui, até mesmo agora. Alguns disseram que o sofrimento a fez parar. Talvez tenha sido. Ele foi primeiro, Cian gesticulou para uma segunda pedra. Foi acometido por uma febre na época do equinócio, no outono, depois que eu parti. Ela o seguiu 3 anos depois. Nossas irmãs? Lá, todas as 3. Cian apontou para um grupo de pedra. E as gerações que a seguiram e que permaneceram em Clare, independentemente do que tenha acontecido. Houve um período de fome extrema, o que acabou com a terra. Várias pessoas morreram como moscas, ou fugiram para a América, para a Austrália, para a Inglaterra, para qualquer outro lugar menos aqui. Houve sofrimento, dor, praga, pilhagem e morte. Nola. Por um momento, Cian ficou sem nada dizer. Em seguida continuou, com um tom de voz forçadamente displicente. Ela viveu até os 70 e poucos anos. Uma vida longa e boa para uma mulher naquela época. Para qualquer ser humano. Teve 5 filhos ou 6. Foi feliz? Como posso saber? Retrucou Cian impaciente. Nunca voltei a falar com ela. Eu não era bem-vindo na casa, que hoje é minha. Por que seria? Ela disse que eu voltaria. Bem, você voltou, não voltou? O sangue de Hoyt tornou-se frio, beirando o gelado. Não há nenhum túmulo meu aqui. Se eu voltar, haverá?
mudará o que encontrará aqui? Um paradoxo. Quem pode dizer? Em todo caso, você sumiu, assim disseram. Depende da versão. Você é uma lenda nessa região. Reut de Clare. Embora Carrie também goste de reivindicá-lo para si. Sua música e sua história não chegam tão alto quanto de um deus, nem mesmo quanto a de Merlin, mas você tem reconhecimento em alguns livros. Aquele círculo de pedra logo ali ao norte, aquele que você usou, é atribuído a você e agora se chama Baile de Reut. Reut não sabia se devia se sentir envergonhado ou enaltecido. Chama-se Baile dos Deuses e já estava ali muito antes de mim. É o que acontece com a verdade, principalmente quando a fantasia é mais atraente. As grutas abaixo do rochedo onde você me jogou no mar dizem que você está enterrado lá, bem debaixo da rocha, guardado por fadas debaixo da terra, onde gritou para o relâmpago pego ao vento. Bobagem! Uma forma divertida de se conquistar fama. Por algum tempo eles nada disseram, apenas ficaram ali, dois homens com uma similaridade física impressionante no mundo chuvoso dos mortos. Se eu tivesse saído contigo naquela noite, como pediste, cavalgado contigo, parado contigo no bar da aldeia, como tu me pediste, para beber até cair, a garganta de Reut queimou a se lembrar. Mas eu estava pensando em trabalho e não queria companhia, nem mesmo a tua. Bastava eu ter ido e nada disso teria acontecido. Cian jogou o cabelo encharcado para trás. Você atribui muita coisa a si mesmo, não é? Mas também sempre foi assim. Se eu tivesse ido, provavelmente ela teria capturado nós dois. Sendo assim, é verdade, nada disso estaria acontecendo. A expressão que viu no rosto de Reut fez sua fúria voltar com força total. E eu, por acaso, estou te pedindo para sentir culpa? Continuou ele. Você não é minha babá, não era minha babá naquela época, muito menos agora. Estou aqui como estive há séculos atrás, e não, a não ser por azar ou por completa idiotice minha em te deixar me arrastar para esta cruzada sobre o sério risco de levar uma estaca no coração. Estarei aqui de novo, por séculos à frente, e você, Reut, servirá de comida para os vermes. Portanto, me diga uma coisa: para qual de nós o destino sorriu? Para que serve meu poder se não posso mudar aquela noite, aquele único momento? Eu teria ido contigo, eu teria morrido por ti. Cian empinou bruscamente a cabeça e o seu rosto estampou-se a mesma irritação que ele sentia uma vez em batalha. Não jogue a sua morte ou suas lamentações para cima de mim. Mas nenhuma resposta irritada veio de Reut. Tu também terias morrido por mim, por qualquer um deles. Ele abriu os braços para incluir os túmulos. No passado. És uma metade minha, a despeito do que sejas agora, a despeito do que tenha ocorrido. Nada muda isso. Sabes disso tanto quanto eu. Mais do que sangue, mais do que ossos, somos, acima de tudo, o que sempre fomos. Não posso existir nesse mundo me sentindo assim. A emoção foi tomando conta de seu rosto, de sua voz. Não posso sofrer pelo que sou ou por você, ou por eles. E maldito, maldito seja você por me trazer de volta para cá. Eu te amo, isso faz parte de mim. O que você ama não existe mais. Não, pensou Reut, ele estava olhando para o coração daquele que tinha amado. Podia ver isso nas rosas que o irmão havia plantado no túmulo da mãe. Estás aqui comigo e com os espíritos de nossa família. Não estás tão mudado, Cian, ou não terias feito isso. Ele tocou as pétalas de rosa. Não poderias ter feito isso. De repente, os olhos de Cian ficaram perenes, cheios de tormento de séculos a fio. Via a morte, milhares e milhares morrendo, velhice e doença, assassinato e guerra. Não via a morte deles, e isso foi tudo o que pude fazer por eles. Quando Reut moveu a mão, as pétalas de uma rosa aberta caíram e se espalharam sobre o túmulo da mãe. Foi o suficiente.
Cian abaixou os olhos para a mão de Hoyt, que Hoyt lhe estendia. Suspirou uma vez profundamente. Bem, malditos sejam os dois então, disse ele, e apertou a mão do irmão. Já estamos aqui fora. Já estamos muito tempo fora da casa. Não faz sentido continuar a desafiar o destino. Eu quero a minha cama. Eles começaram a voltar pelo caminho que haviam tomado na ida. Sentes falta do sol? Quis saber Hoyt. Caminhar sob sol, senti-lo no rosto. Descobriram que o sol causa câncer de pele. Hoyt considerou a resposta. Ainda assim, o calor do sol numa manhã de verão. Não penso nisso, gosto da noite. Talvez não fosse a hora de pedir a Cian para deixá-lo fazer um pequeno experimento com seu sangue. O que fazes nesse trabalho? No teu tempo livre, tu. Faço o que sinto vontade, gosto de trabalhar, me sinto realizado. Torna o jogo mais excitante. E não dá para fazer um resumo de vários séculos de existência numa manhã de caminhada na chuva, nem se eu estivesse afim. Ele recostou a espada no ombro. Além do mais, você é capaz de ficar doente. E pare de me fazer perguntas. Sou feito de matéria mais forte do que pensas, disse Hoyt, sentindo-se feliz agora. Como provei há pouco, quando acertei tua cara. Estás com um belo corte no queixo. Vai sumir antes do seu, a não ser que a bruxinha intervenha de novo. De qualquer forma, eu estava me contendo, como se fosse verdade. As sombras que sempre recaíam sobre ele quando visitava aquele cemitério começaram a se erguer. Se eu tivesse partido com vontade para cima de você, estaria cavando seu túmulo agora. Vamos de novo, então. Cian lançou um olhar enviesado para Hoyt. Lembranças. O prazer há tanto tempo contido de estarem os dois juntos percorreu-lhe o corpo. Fica para outra vez. E depois que eu acabar de te socar, você não vai ficar de pé para trepar com a ruivinha. Hoyt abriu um sorriso. Senti tua falta. Cian ficou com os olhos fixos à frente. Assim que a casa surgiu por entre as árvores. A grande merda é que senti a sua também. Capítulo 14. Com uma balestra armada e pronta para atirar, Glina montou guarda na janela da torre. Levar em consideração o fato de ter muito pouca prática com aquela arma especificamente, e de sua pontaria ser duvidosa. Mas não podia simplesmente ficar parada, desarmada e apertando as mãos como uma donzela desprotegida. Se a droga do sol saísse, ela não precisaria se preocupar. Mais do que isso, pensou assoviando de leve. Se os meninos Maquina não tivessem saído para caminhar, certamente para rosnarem um para o outro em particular, ela não teria tais imagens na mente, dos dois sendo decepados por um bando de vampiros. Bando, manada, gangue. De que importava? Qualquer que fosse o nome, eles tinham presas e atitudes vis. Para onde eles haviam ido? E por que estavam há tanto tempo lá fora, expostos e vulneráveis? Talvez o bando, manada, gangue já os tivesse estraçalhado e arrastado seus corpos mutilados para... Ai, meu Deus, gostaria de poder desligar aquele vídeo em sua cabeça por pelo menos 5 míseros minutos. A maioria das mulheres tinha medo apenas de que o marido fosse assaltado ou atropelado por um ônibus. Ah, mas ela não. Tinha de ter se envolvido com um cara metido numa guerra contra sanguessugas cruéis. Por que não podia ter se apaixonado por um belo advogado ou um corretor de valores? Pensar em usar seu dom e a bola de cristal para procurar por eles, mas chegar à conclusão de que isso pareceria intrusivo e insultuoso. Mas, se eles não voltassem em 10 minutos, iria mandar as boas maneiras para o inferno e os encontraria. Não havia pensado direito, não de verdade, no estresse emocional que Hoyt estava passando, nas coisas que sentia saudade e em tudo que arriscava. Mais do que todos eles, concluiu ela. Ela estava a milhares de quilômetros de distância de casa, mas não há centenas de anos. Ele estava na casa onde havia crescido, mas não era mais a casa dele. E cada dia, cada hora, era um lembrete disso. Trazer de volta os canteiros de ervas da mãe o deixara arrasado.
Devia ter pensado nisso também. Devia ter ficado de boca fechada quanto às coisas que precisava. Devia ter feito a droga de uma lista e ter saído para procurar e comprar suprimentos. Voltou os olhos para algumas das ervas que havia arrumado em molhos e pendurado para secar. Coisas pequenas, coisas do dia a dia, podiam causar a pior das dores. Agora, Hoyt estava em algum lugar lá fora, na chuva, com o irmão. O vampiro. Não acreditava que Siam fosse atacá-lo, ou não queria acreditar. Mas se ficasse furioso, se fosse muito pressionado, será que podia controlar o que deveriam ser suas necessidades naturais? Não sabia a resposta. Além disso, ninguém podia ter certeza de que de que as forças de Lilith não estariam lá fora, apenas esperando por mais uma oportunidade. De certo, era bobagem se preocupar. Eles eram dois homens com poder considerável, homens que conheciam aquela terra. Nenhum dos dois dependia unicamente de espadas ou adagas. Hoyt estava armado e usava uma das cruzes que eles haviam feito por meio de mágica. Portanto, estava bem protegido. E isso também provava alguma coisa, não é mesmo? Os dois lá fora se movendo livremente. Isso provava que eles não ficariam cercados dentro de casa. Particularmente, ninguém estava preocupado. Moira estava de volta à biblioteca estudando. Larkin e King estavam na sala de treinamento, fazendo o inventário das armas. Sem dúvida, preocupava-se sem motivo. Onde é que eles haviam se enfiado? Enquanto continuava a procurar, avistou movimento, apenas sombras no escuro. Pegou a balestra e mandou um dos dedos pararem de tremer ao posicionar o arco e a si própria sobre a janela estreita. Respire, disse a si mesma. Só isso, respire. Para dentro e para fora, para dentro e para fora. A respiração veio com um chiado de alívio, quando viu Hoyt com Cian ao seu lado. Caminhando juntos, percebeu ela, encharcados como se tivesse tido todo o tempo do mundo e nenhuma preocupação. As sobrancelhas dela se uniram quando eles se aproximavam. Que era aquele sangue na camisa de Hoyt e aquele hematoma espalhado debaixo de seu olho direito. Ela se inclinou, debruçou-se no parapeito da janela e a flecha saltou do arco com um som metálico odioso. Glina gritou de verdade. Odiaria a si mesma mais tarde, mas aquele som puramente feminino de choque e aflição saltou-lhe da boca assim que a flecha cortou o ar e a chuva. E aterrissou a apenas alguns centímetros da bota de Hoyt. As espadas foram sacadas, formando um borrão de aço conforme eles viraram de costas um para o outro. Em outra circunstância, ela teria admirado o movimento, sua graça e ritmo, como o passo de uma dança, mas no momento pegou-se entre o sentimento de mortificação e terror. Desculpe, desculpe, inclinou-se ainda mais e abanou o braço com vigor enquanto girava. Fui eu! Escapou. Eu só estava. Ah, diabo! Já estou indo aí. Ela deixou a arma onde estava, jurando que faria uma hora inteira de aula antes de voltar a acertar alguma coisa que não fosse seu alvo. Antes de sair correndo, ouviu o som inconfundível de uma risada masculina. Uma rápida olhada mostrou-lhe que vinha de Cian, curvando-se de tanto rir. Hoyt simplesmente permaneceu de pé, olhando para a janela. Assim que ela desceu as escadas, Larkin veio da sala de treinamento. Problemas? Não, não, nada. Está tudo bem. Não foi nada demais. Podia sentir o sangue subindo e lhe aquecendo as faces, assim que saiu correndo para o andar térreo. Eles estavam chegando à porta da frente, sacudindo-se como cachorros molhados, quando ela desceu, correndo os últimos degraus. Lembrou-se de nunca... Lembre-me de nunca te aborrecer, Ruiva, disse Cian, bem-humorado. Senão você vai mirar o meu coração e me acertar no saco. Eu só estava montando guarda para vocês e devo ter apertado o gatilho sem querer. O que teria acontecido se vocês dois não tivessem ficado tanto tempo do lado de fora e me deixado tão preocupada? Isso é o que eu adoro nas mulheres. Se anda um tapinha no ombro do irmão, elas quase te matam, e no final a culpa ainda é sua. Boa sorte, vou para a cama. Preciso dar uma olhada nas suas queimaduras.
Nananina não. O que aconteceu? Vocês foram atacados? A sua boca está sangrando. A sua também, disse ela a Hoyt. E o seu olho quase não abre de tão inchado. Não, não fomos atacados. Sua voz foi trair. Sua voz traía toda a aflição em mudar de assunto. Até tu quase me acertares o pé. Vocês estão com o rosto inchado e com as roupas imundas, rasgadas. Se não foram. Foi então que compreendeu, quando viu a expressão em seus rostos. Tinha um irmão também, afinal de contas. Vocês se socaram. Socaram um ao outro? Ele bateu primeiro. Glina virou-se para Cian, dando-lhe uma olhada que poderia ter destruído uma pedra. Bem, então é assim, não é? Não falamos sobre tudo isso ontem? Não falamos sobre nossas rivalidades, sobre como elas são destrutivas e inúteis? Acho que vamos dormir sem jantar. Não banque o engraçadinho comigo. Ela enfiou o dedo no peito de Cian. Eu estava aqui quase passando mal de tão preocupada e vocês dois lá fora brigando feito dois cãozinhos idiotas. Quase me acertaste uma flecha no pé, lembrou-lhe Hoyt. Acho que estamos quites quanto a comportamentos idiotas hoje. Ela respirou ruidosamente. Para a cozinha os dois. Vou dar um jeito nesses cortes e hematomas de novo. Estou indo para a cama, começou Cian. Os dois agora. Vocês não vão querer me ver irritada, vão? Assim que ela saiu determinada, Cian roçou gentilmente o dedo no lábio cortado. Já faz bastante tempo, mas não me lembro de ter uma queda especial por mulheres autoritárias. Eu não tinha antes, mas as entendo bem, a ponto de saber que deveríamos tentar deixá-la agir do jeito dela. E a verdade é que meu olho está doendo. Quando eles entraram, Glina estava arrumando as coisas de que precisava em cima da mesa. Havia posto água para ferver na chaleira e vestido luvas. Você quer sangue? Perguntou a Cian, com tanta frieza na voz que ele chegou a pigarrear. Surpreendeu o fato de se sentir genuinamente perturbado. Era uma sensação que não tinha tempo demais para lembrar. Claro que ficar tão perto de humanos era uma má influência. O chá que você está preparando será o suficiente, obrigada. Tire sua camisa. Glina percebeu que ele estava com alguma gracinha na ponta da língua, mas provou ser um homem sábio ao suprimir as palavras. Ele tirou a camisa e se sentou. Eu havia me esquecido das queimaduras, disse Hoyt, ao examiná-las agora. Não havia mais nenhuma bolha e as queimaduras haviam sumido, restando apenas manchas vermelhas desbotadas. Se tivesse me lembrado, disse ele, ao sentar-se de frente para Cian, teria dado mais um soco em teu peito. Típico, disse Glina baixinho, e foi ignorada. Simplesmente não lutas mais da forma que costumavas lutar. Usavas mais os pés e os cotovelos. E Hoyt ainda podia sentir o resultado doloroso deles. Agora usas também aquele salto do chão. Artes marciais. Sou faixa preta em várias delas. Status de mestre, explicou Cian. Você precisa passar mais tempo treinando. Hoyt esfregou as costelas machucadas. E passarei. Não é que eles ficaram amigos de repente? Pensou Glina. O que acontecia entre os homens que decidiram ficar amigos depois de socar a cara um do outro? Ela pôs água quente na panela e, enquanto o chá macerava, voltou à mesa com um unguento. Eu teria dito 3 semanas para você ficar bom, contando com o que posso fazer e considerando a extensão das queimaduras. Sentou-se e passou a saliva nos dedos. Estou retificando para 3 dias. Podemos nos machucar e muito, mas a não ser que seja algo letal, nós nos regeneramos e rápido. Sorte a sua, principalmente agora que conseguiu esse monte de hematomas para fazer companhia às queimaduras. Mas vocês não se regeneram, continuou ela, enquanto aplicava a sálvia. Digamos que se cortássemos um dos braços, ele não cresceria de novo. Um pensamento muito desagradável e interessante. Não, nunca ouvi falar de nada como isso acontecendo. Então, se não conseguirmos acertar o coração ou a cabeça, poderemos partir para os membros inferiores. Ela foi até a pia para tirar a sálvia das mãos e fazer compressas geladas para os hematomas.
Aqui, entregou uma para Hoyt. Segure contra o olho. Ele a cheirou e obedeceu. Não precisavas ter te preocupado. Cian fez uma careta. Tática errada. Mais sábio dizer: Ah, meu amor, sentimos muito por ter te preocupado. Fomos egoístas e sem consideração, e deveremos ser punidos por isso. Esperamos que nos perdoe. Engrosse um pouco a voz. As mulheres são loucas por voz grossas. Depois beija os pés dela. Calculo. Na verdade, o objetivo é puxar o saco, mas elas não, mesmo elas não tendo. Esta é uma tradição que nunca sai de moda. Você vai precisar de paciência com ele, Glina. O Hoyt ainda está aprendendo. Ela levou o chá para a mesa e surpreendeu os dois quando passou a mão pelo rosto de Cian. E você vai ensiná-lo a lidar com uma mulher moderna? Bem, ele é meio sem jeito, só isso. Os lábios dela se curvaram num sorriso, quando ela baixou o rosto e roçou na cabeça de Cian. Está perdoado, tome seu chá. Fácil assim? Reclamou Hoyt. Ele ganha um carinho no rosto e um beijo, e nem chegaste perto de lhe enfiar uma flecha. As mulheres são um mistério constante, murmurou Cian, e uma das maravilhas do mundo. Vou subir com o chá. Ele se pôs de pé. Estou querendo vestir umas roupas secas. Beba tudo, disse Liglina, sem se virar, pegando outra garrafa. Vai ajudar. Beberei, então. Não deixe de me contar se ele demorar muito a aprender como te tratar. Eu não ligaria de ser a segunda escolha. É só o jeito dele, Hoyt disse a Glina quando Sam deixou a cozinha. Meio implicante. Eu sei. Então vocês dois fizeram as pazes de novo enquanto ensanguentavam um ao outro? A verdade é que bati nele primeiro. Falei com ele sobre a nossa mãe, sobre os canteiros, e ele foi frio. Mesmo podendo ver o que havia por debaixo daquela frieza, eu parti para cima dele. Depois, ele me levou para onde nossa família está enterrada. E aí podes fazer uma ideia. Ela se virou, e toda a compaixão antes presente em seu coração passou para os olhos. Deve ter sido difícil para vocês dois ficarem ali. Fez isso virar realidade para mim. O fato de que, enquanto estou aqui, eles estão mortos. Não parecia real antes, nem sólido, nem real. Ela se aproximou e aplicou um unguento, dando palmadinhas nos hematomas em seu rosto. E deve ter sido difícil para ele também, por ter vivido todo esse tempo sem ninguém da família. Outra crueldade que foi feita com ele. Com todos eles. Não pensamos nisso, pensamos? Quando falamos sobre a guerra e sobre destruí-los. Eles foram humanos uma vez, assim como Cian. Eles querem nos matar, Glina. Cada um de nós que tem um coração. Eu sei, eu sei. Alguma coisa os privou da humanidade. Mas eles foram humanos uma vez, Hoyt, com família, amantes, esperanças. Não estamos pensando nisso. Talvez não possamos pensar. Glina afastou o cabelo do rosto dele. Um belo advogado, pensou novamente. Um corretor de valores. Que ridículo, que normal. Tinha bem ali à sua frente o extraordinário. Acho que o destino pôs o Cian aqui desta forma para que a gente entendesse que o que estamos fazendo aqui tem peso, para que no final a gente saiba que fez o que tinha que fazer, mas não sem saber o custo. Ela deu um passo para trás. Isso terá que dar. Tente manter o rosto longe de novos socos. Ela começou a dar as costas, mas ele a tomou pela mão, levantando-se ao puxá-la para si. Seus lábios encontraram os dela com extrema ternura. Acho que o destino te pôs aqui, Glina, para me ajudar a compreender que não há somente morte, sangue e violência, que também há beleza e bondade no mundo, e que tenho essas coisas. Passou os braços por seu corpo. Tenho-as aqui comigo. Ela cedeu ao momento, recostando a cabeça no ombro dele. Queria perguntar o que aconteceria quando aquilo acabasse, mas sabia que era importante, até mesmo essencial, viver um dia de cada vez. É melhor irmos trabalhar, ela recuou. Estou com uma ideia de criar uma zona de segurança em torno da casa, uma área de proteção, onde a gente possa se mover com mais liberdade. Acho que Larkin tem razão em querer mandar vigias. Se pudermos chegar às cavernas durante o dia,
poderemos encontrar alguma coisa do lado de fora, até montar armadilhas. Tua cabeça tem andado ocupada. Preciso mantê-la assim. Quando estou pensando, quando estou agindo, não sinto tanto medo. Então vamos trabalhar. Talvez a Moura possa ajudar depois que a gente começar, acrescentou Glina, assim que eles saíram da cozinha. Ela está lendo tudo o que pode, portanto será nosso principal banco de dados de informações, explicou. E ela tem alguns poderes. Estão crus e ainda precisam de treino, mas estão ali. Enquanto Glina e Hoyt se fechavam na torre e a casa permanecia silenciosa, Moira se debruçava sobre um volume a respeito da vida dos demônios na biblioteca. Era fascinante, pensou. Teorias e lendas tão diferentes. Considerava tarefa sua analisá-las separadamente em busca da verdade. Cian deveria conhecer todas elas, ou algumas, concluiu. Séculos de existência era tempo de sobra para aprender. E qualquer pessoa que enchesse de livros um quarto como aquele buscava e respeitava o conhecimento. Mas não estava pronta para lhe fazer perguntas. Não tinha certeza se algum dia estaria. Se ele não era como as criaturas sobre as que lia, criaturas que buscavam o sangue humano noite após noite, sedentas não apenas por sangue, mas pela presa. Então o que ele era? Agora ele estava se preparando para declarar guerra contra sua própria espécie, e ela não entendia isso. Precisava aprender mais sobre o que eles combatiam, sobre Cian, sobre todos os outros. Como seria possível entender e confiar no que não conhecia? Fez anotações extensas no pedaço de papel que havia encontrado em uma das gavetas da grande escrivaninha. Adorava o papel e o instrumento de escrever. A caneta, corrigiu-se, que guardava a tinta dentro de um tubinho. Imaginou se poderia surrupiar um pouco de papel e algumas canetas quando voltasse para Gael. Fechou os olhos, sentia saudades de casa, e a saudade era como uma dor constante na barriga. Registrara seu desejo no papel, depois o selara, e então o deixaria entre suas coisas para que Larquinho o encontrasse caso algo acontecesse. Se morresse do lado de cá, queria que seu corpo fosse levado de volta a Gael para ser enterrado lá. Continuou a escrever, com os pensamentos lhe rodando na cabeça. Um deles se mantinha vivo, cutucando-a. Teria de encontrar uma forma de perguntar a Glina se poderia ser feito, se os outros concordariam, se seria possível. Haveria uma forma de lacrar o portal, de fechar a porta para Gael? Com um suspiro, ela olhou para a janela. Será que também estaria chovendo em Gael, ou será que o sol estaria brilhando sobre o túmulo de sua mãe? Ela ouviu passos se aproximando e deslizou os dedos sobre o cabo da adaga. Afastou-os quando King entrou. Por motivos que não sabia explicar, sentia-se mais à vontade com ele do que com os outros. Tem alguma coisa contra as cadeiras, bruxinha? Baixinha. Ela torceu os lábios. Gostava da forma com que as palavras retumbavam ao sair de sua boca, como pedras rolando do rochedo. Não, mas gosto de sentar no chão. Está na hora de treinarmos mais? Estamos descansando. Ele se sentou numa poltrona larga, com uma caneca enorme de café na mão. Pelo Larquim, ele treinaria o dia inteiro. Está lá em cima agora, praticando catas. Gosto de catas, parece uma dança. Só não deixe de certificar de que é você quem está guiando o parceiro, quando estiver dançando com o vampiro. Alheia, ela virou a página de um livro. Hoyt e Cian brigaram. King tomou um gole de café. Ah, é? Quem venceu? Acho que nenhum dos dois. Eu os vi voltando, e a julgar pelo estado do rosto, dos braços e das pernas de cada um, pareceu que deu empate. Como você sabe que eles estavam brigando um com o outro? Talvez tenham sido atacados. Não. Ela usou os dedos para ilustrar as palavras. Ouvi alguns comentários. Tem orelhas compridas, baixinha. É o que minha mãe sempre dizia. Eles fizeram as pazes, Hoyt e o irmão. Isso elimina uma complicação. Se durar, dada a responsabilidade dos dois, King imaginou que uma trégua entre os irmãos tinha a mesma expectativa de vida que a de uma mosca.
O que você pretende encontrar em todos esses livros? Tudo, mais cedo ou mais tarde. Sabes como surgiu o primeiro vampiro? Há versões diferentes nos livros. Nunca pensei nisso. Eu já. Uma delas é uma história de amor. Há muito tempo, quando o mundo era jovem, os demônios estavam morrendo. Antes, muito antes, havia mais deles, centenas deles caminhando pelo mundo. Mas o homem cresceu mais forte e mais inteligente, e o tempo dos demônios foi passando. Por ser um homem que gostava de histórias, King acomodou-se na poltrona. Um tipo de evolução. Uma mudança. Sim, muitos demônios foram para dentro da terra, para se esconder ou dormir. Havia uma mágica na época, pois as pessoas não viravam as costas para ela. Os homens e as fadas forjaram uma aliança para declarar guerra aos demônios, para mandá-los para dentro da terra para sempre. Um deles foi envenenado e morreu lentamente. Ele amava uma mortal, e isso era proibido até mesmo no mundo dos demônios. O homem não tem controle sobre a intolerância. Continue, disse ele, quando ela parou. Então, o demônio moribundo tirou a mortal de sua casa. Estava obcecado por ela, e seu último desejo era copular com a amada antes de seu fim. Não muito diferente dos homens nesse sentido. Acredito que talvez todas as criaturas vivas busquem ardentemente o amor e o prazer, e este ato físico que representa a vida. E os caras querem trepar. Ela perdeu o ritmo. Trepar em quê? Ele quase cuspiu o café. Engasgou. Em vez disso, acenou com a mão para ela, assim que sua risada escapou. Não me dê atenção, termine a história. Ah, bem. Ele a levou para dentro da mata e fez o que quis com ela. E ela, como mulher enfeitiçada, quis o toque dele. Numa tentativa de lhe salvar as vidas, ela lhe ofereceu o próprio sangue. Então foi mordida, e em contrapartida bebeu o sangue dele, como se isso fosse outra forma de copular. Ela morreu com ele, mas não deixou de existir. Transformou-se no que chamamos de vampiro. Em um demônio por causa do amor. É, acho que sim. Como vingança contra os homens, ela os caçou, alimentou-se deles, transformou-os para fazer mais da espécie dela. Ainda assim, sofreu por seu amante demônio e se matou com a luz do sol. Não chega a bater Romeu e Julieta, chega? Uma peça de teatro. Vi o livro aqui na prateleira, ainda não o li. Demoraria anos para ler todos os livros numa biblioteca como aquela, pensou, enquanto brincava com a ponta da trança. Mas li outro conto de vampiros. Ele fala de um demônio, louco e doente, por causa de um feitiço ainda mais vil do que este, sedento por sangue humano. Ele se alimentava, e quanto mais fazia, mais louco ficava. Morreu após misturar seu sangue ao de uma mortal, e a mortal virar vampira, a primeira de sua espécie. Aposto que você prefere a primeira versão. Não, prefiro a verdade. Acho que a segunda versão é a verdadeira. Que mulher mortal amaria um demônio. Você levava uma vida reservada no seu mundo, não levava? De onde venho, as pessoas se apaixonam por monstros o tempo todo, ou pelo que outros consideram monstros. Não há nenhuma lógica no amor, baixinha. É simples assim. Ela jogou a trança para trás, num gesto típico de desdém. Bem, se um dia eu amar, não serei tola. Espero viver o bastante para te ver engolir essas palavras. Ela fechou o livro, elevou os joelhos. Você ama alguém? Uma mulher? Cheguei perto algumas vezes e é por isso que sei que não acertei o alvo. Como sabes? Quando se acerta o alvo, baixinha, você fica nocauteado, mas é divertido atirar. Vai ser preciso uma mulher especial para enfrentar isso aqui. Ele tamborilou com o dedo no rosto. Gosto do seu rosto. É muito grande e escuro. Ele riu com tanta vontade que quase derramou o café. Nisso você acertou. És forte. Falas bem e cozinhas. És leal com teus amigos. Aquele rosto grande e escuro se suavizou. Quer concorrer à posição de amor da minha vida? Ela lhe retribuiu o sorriso, sentindo-se tranquila. Acho que não sou o teu alvo. Se eu for rainha, deverei me casar um dia, ter filhos.
Espero que não seja apenas por obrigação, e sim porque encontrei em alguém o que minha mãe encontrou em meu pai, o que ambos viram um no outro. Quero que ele seja forte e leal. E bonito. Ela encolheu os ombros, pois também esperava isso. As mulheres aqui só procuram por beleza? Não sei, mas não faz mal. Caras como o Cian, por exemplo. Ele tem que dispensar um monte de mulheres que ficam atrás dele. Por que ele é solitário? Ele a analisou por cima da borda da caneca. Boa pergunta. Como tu o conheceste? Ele salvou a minha vida. Moira abraçou as pernas e se sentiu à vontade. Gostava de poucas outras coisas além de uma história. Como? Eu estava no lugar errado na hora errada. Vizinhança ruim em West Los Angeles. King tomou um gole e levantou um ombro, num gesto de resignação. Meu velho se mandou antes de eu nascer, e minha mãe teve o que poderíamos chamar de um probleminha com substâncias ilegais. Overdose. Tomou demais de uma porcaria dessas. Ela morreu. Todo o corpo de Moira sofreu por ele. Sinto muito. Más escolhas, má sorte. Você tem que entender que algumas pessoas vêm ao mundo só para tirar a vida delas na sarjeta. Ela era uma dessas pessoas. Então eu fiquei na rua, fazendo o que podia para ir tocando a vida sem me dar mal. Eu estava indo para um lugar que conhecia. Estava escuro e quente, e eu só queria um lugar para dormir. Tu não tinhas casa. Eu tinha a rua. Tinha uns 2 caras parados na entrada, certamente esperando para aprontar. E eu fui logo encarando. Precisava passar por eles para chegar onde queria. Então pareceu um carro voando para cima deles e começou a atirar, disse ele. Era como se eu tivesse sido pego numa emboscada. Um monte de balas passou de raspão pela minha cabeça. Tinha mais carros vindo e eu sabia que ia morrer. Então alguém me agarrou e me puxou para trás. As coisas saíram de foco, mas eu me senti como se estivesse voando. Então acordei em outro lugar. Onde? No quarto de um hotel chique. Eu nunca tinha visto nada igual fora do no cinema. Sian King cruzou os pés enormes, calçado com botas, ao se lembrar. Um bitelo de cama. Dava para umas 10 pessoas dormirem. E lá estava eu deitado nela. A cabeça doía pra cacete, e foi por isso que percebi que não tinha morrido, nem estava no paraíso. Aí ele saiu do banheiro. Estava sem camisa e com uma atadura recente no ombro. Ele levou um tiro quando me tirou da linha de fogo. O que ele fez? Quase nada. Acho que eu estava em estado de choque. Ele se sentou e me analisou como se fosse a porra de um livro. Você é um cara de sorte, disse, e um idiota. Ele tinha um sotaque estranho. Achei que deveria ser um cantor famoso de rock ou alguma coisa parecida. O jeitão dele, a voz, o quarto chique. A verdade é que eu achei que ele era um desses caras pervertidos que iria querer que eu, vamos dizer, apenas que eu estava me cagando de medo. Eu tinha 8 anos. Você era uma criança, ela regalou os olhos. Era só uma criança. Eu tinha 8 anos, repetiu ele. Cresça como eu cresci e você não é criança por muito tempo. Ele me perguntou que porra eu estava falando lá, e eu dei uma resposta atrevida, tentando me recuperar um pouco. Ele perguntou se eu estava com fome, e eu rebati alguma coisa dizendo do tipo: eu não vou te prestar nenhum favor sexual em troca da porra de um prato de comida. Ele pediu uns bifes para o jantar, uma garrafa de vinho e um refrigerante. Aí me disse que não estava interessado em molestar garotinhos e que se eu tivesse algum lugar para onde preferisse ir, podia ir. Caso contrário, podia esperar os bifes. Você esperou os bifes. Afirmativo, pescou para ela. E foi assim que aconteceu. Ele me deu comida e uma opção. Eu podia voltar para onde ele tinha me encontrado. Não ia levar nada comigo. Ou podia trabalhar para ele. Aceitei o emprego. Não sabia que o emprego era ir para a escola. Ele me deu roupas, educação, autoestima. Ele te disse quem era? Na época não, mas não demorou muito. Notei que ele agia esquisito, mas não dei muita importância. Quando percebi
que ele estava me contando a verdade verdadeira, eu teria feito qualquer coisa por ele, o homem que tinha se arriscado a morrer por mim, na rua naquela noite. Ele não me transformou, disse King calmamente, mas ele me fez mudar. Por quê? Alguma vez perguntaste a ele por quê? Sim, e cabe a ele responder. Ela assentiu com a cabeça. A história por si só já dava o que pensar. A hora do descanso está acabando, anunciou. Podemos encarar uma hora de exercícios agora. Enrijecer esse seu traseiro magrelo. Ela abriu um sorriso. Ou poderíamos trabalhar com um arco e melhorar essa sua pontaria deplorável. Vamos lá, espertinha. Ele franziu a testa. Olhou rapidamente para a porta. Ouviu alguma coisa? Como se fosse uma batida. Ela encolheu os ombros e, como demorou a arrumar os livros, ficou vários passos atrás dele, do lado de fora da biblioteca. Glina desceu correndo os degraus. A despeito do progresso que estivessem fazendo, ela poderia deixar as coisas a cargo de Hoyt por enquanto. Alguém tinha que providenciar o jantar, e como havia colocado seu nome na lista, fora a eleita. Poderia preparar um molho para jogar no frango e então voltar para mais uma hora de trabalho. Uma boa refeição estabeleceria o tom para uma reunião de grupo. Daria uma passada na biblioteca para arrancar Moira de lá para uma aula de culinária. Talvez fosse machismo seu colocar a única outra mulher na lista da cozinha, mas precisava começar por algum lugar. A batida à porta a fez pular e passar nervosamente a mão nos cabelos. Quase gritou escadaria acima para Larkin e King, quando balançou a cabeça. Por falar em machismo, como ingressaria numa batalha importante se nem sequer conseguia abrir a porta numa tarde chuvosa? Podia ser um vizinho passando por ali para uma visita de boas-vindas, ou o empregado de Cian querendo se certificar de que eles tinham tudo o de que precisavam. Além do mais, um vampiro não poderia entrar na casa. Não poderia pôr os pés na soleira da porta, a não ser que fosse convidado. Uma situação extremamente improvável. Ainda assim, primeiro olhou pela janela. Viu uma jovem de uns 20 anos, uma bela loira de calça jeans e um suéter vermelho vivo. Tinha os cabelos puxados para trás num rabo de cavalo, que saía pela traseira do boné, também vermelho. Estava segurando um mapa. Parecia analisá-lo confusa, enquanto roía a unha do polegar. Alguém se perdeu, pensou Glina. E o quanto mais rápido se pusesse de volta ao seu caminho e longe da casa, melhor para todos. A batida se repetiu quando ela saiu da janela. Glina abriu a porta, tomando cuidado para ficar do lado de dentro da soleira. Olá, precisa de ajuda? Olá, preciso, obrigada. Seguiram-se uma sensação de alívio e um sotaque francês acentuado na voz da mulher. Estou, perdida. Excuse-moi, meu inglês não é muito bom. Tudo bem, meu francês é quase nulo. No que posso ajudar? Enes, pode me dizer que entrada ir para Enes? Não tenho certeza, também não sou daqui. Posso olhar no mapa. Glina observou os olhos da mulher quando esticou a mão para pegá-lo, mantendo a ponta dos dedos do seu lado da porta. Sou Glina. Je suis Glina. Ah, oui. Je m'appelle Laura. Estou de férias, estudante. Que bom. A chuva. Laura esticou a mão e gotas de chuva se espalharam por ela. Acho que me perdi na chuva. Pode acontecer com qualquer um. Vamos dar uma olhada no mapa, Laura. Você está acompanhada? Pardon? Sozinha? Você está sozinha? Oui. Meus amigos. Tenho muitos amigos em N. Mas virei mal. Errado. Ah, não virou não, pensou Glina. Acho mesmo que não. Estou surpresa por você ter conseguido ver a casa da estrada. Ela é tão recuada. Como? Glina sorriu alegremente. Aposto que você gostaria de entrar e tomar uma boa xícara de chá enquanto tentamos encontrar a sua estrada. Ela viu uma luz se acender nos olhos azuis da loira. Mas você não pode, pode?
Você simplesmente não pode passar pela porta. Não estou compreendendo. Aposto que compreende, mas o meu senso aranha esteja desligado hoje. Você precisa voltar para a estrada principal e virar à esquerda. Esquerda, repetiu e começou a gesticular. O berro de King atrás dela a fez virar-se rapidamente. Seus cabelos balançaram, a ponta deles ultrapassando a moldura da porta. Seguiu-se uma explosão de dor, assim que teve os cabelos puxados para fora. Assim que seu corpo voou para fora da casa e caiu no chão, com um baque de rachar os ossos. Havia mais dois deles que surgiram do nada. O instinto de Glina foi pegar a cruz com uma das mãos, chutando às cegas com os pés. O movimento produziu um borrão e ela sentiu gosto de sangue na boca. Viu King cortar um deles com uma faca, segurando-o enquanto gritava para ela se levantar e entrar na casa. Ela se levantou cambaleante, a tempo de vê-los rodearem King, cercá-lo. Ouviu a si própria gritando e pensou. Esperou. Ouvir gritos de resposta de dentro de casa, mas eles chegaram tarde demais. Os vampiros pareciam cães em cima de King. Sua vaca francesa! Glynn esbravejou e partiu para cima da loira. Acertou-a com o pulso, o que foi seguido por um sentimento de satisfação, assim como por um jorro súbito de sangue. Então viu-se mais uma vez cercada, e desta vez, quando bateu, sua visão ficou turva. Sentiu-se sendo arrastada, puxada com dificuldade. Era a voz de Moira que soava em seu ouvido. Peguei-te, peguei-te. Está dentro de casa. Fique quieta. Não! O King! Eles pegaram o King. Moira já estava saindo correndo, a adaga em punho. Assim que Glina se pôs de pé, Larkin saltou por cima dela, passando pela porta. Glina esticou os joelhos cambaleante. Ao tentar levantar-se, sentiu o gosto acre de vômito que queimara a garganta quanto mais uma vez caiu por cima da porta. Tão rápido, pensou entorpecida. Como alguma coisa podia se mover tão rápido? Enquanto Moira e Larkin saíam em perseguição, eles empurravam King, que ainda se debatia, para dentro de uma caminhonete preta, e partiram antes que ela conseguisse sair de casa. O corpo de Larkin reluziu, tremeu e transformou-se no de um puma. O felino lançou-se atrás da caminhonete e para fora do alcance de vista. Glina ajoelhou-se sobre a grama molhada e tentou vomitar. Para dentro! Hoyt segurou-a pelo braço, com a mão livre. Na outra tinha uma espada. Para dentro de casa, Glina. Moira, entre! Tarde demais, gritou Glina, enquanto as lágrimas de terror escorriam de seus olhos. Pegaram o King. Ergueu os olhos e viu Cian atrás de Hoyt. Eles pegaram o King.